bem? Meu nome é Vitória, faço ali o curso de Direito na Faculdade Inspirar. Atualmente estou fazendo alguns ajustes de grades, mas cursando com o quinto período, espero já logo estar na reta final. Bom, o meu trabalho hoje seria então sobre os requisitos da petição inicial, um podcast para a gente comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a petição inicial. Inicialmente eu ia fazer com uma colega que estava fazendo o curso de Direito, mas ela me informou bem recentemente, inclusive esse final de semana, que trancou a faculdade e não vai mais continuar. Então, havendo esses contrapontos, eu tô fazendo o meu podcast sozinha, mas com o intuito de trazer aqui os mesmos ganhos que seriam em dupla, tá bom? Bom, então o tema o qual eu escolhi é os requisitos da petição inicial, conforme o artigo 319 a 320 do CPC. Como é um tema que é muito popular e as pessoas precisam, né, dessa petição inicial bem elaborada para conseguir seguir com o processo, então eu escolhi esse tema para a gente iniciar ali com esse podcast. Bom, então hoje nós vamos falar ali sobre o tema fundamental, que estuda um pouco mais na área jurídica, mas com o intuito de trazer de uma forma mais simples, mais clara, porque lógico, né? A gente sabe que um bom processo inicia-se através da petição inicial, né? Então, sem uma petição inicial, o processo não sai do lugar. Vamos lá. O que é uma petição inicial? Então, antes da gente entrar nos artigos de fato, vamos entender um pouquinho como funciona a petição inicial. Ela é um documento principal, o primeiro documento do processo, e por meio dela é que o autor leva suas reclamações ao judiciário. Então, pense que na petição inicial é como se fosse uma porta de entrada do fórum, né? Sem ela não existe nenhum tipo de processo. E mais, a petição inicial, ela também tem a função de delimitar qual é o estilo do processo, né? Então diz exatamente do que se trata ali todos os conflitos, quem está envolvido, o que se espera do juiz. E isso ajuda e evita a confusão ali nessa organização do trabalho, né? Então, o juiz da parte contrária e até os advogados. Então, uma boa petição se diz que é o principal efeito de um processo. Só que agora a lei não deixa a gente sem esse documento livre, né? Então, a lei, ela exige que a gente tenha alguns requisitos obrigatórios, que tenham ali clareza e segurança para que ela se conversa, né? Para que seja um documento bem apoiado ali, embasado, né, juridicamente. Bom, então dos requisitos que está no artigo 319 do CPC. O artigo 319 lista ali tudo que precisa estar na petição inicial, né? Então a gente vai falar um pouquinho de quais são esses requisitos, como é o formato desse requisito, né? Todos eles que precisa ser construído nessa petição inicial. O primeiro de todos, o mais simples e o mais necessário, é o endereçamento. Então, para quem que a gente está falando, né? Para quem vai essa petição inicial? Então, a gente vai colocar qual é a vara específica. Então, não adianta escrever uma bela petição inicial se não dizer qual é o juiz que vai receber. Então, é como mandar uma carta sem o destinatário. Então, por exemplo, aquele excelentíssimo senhor doutor de juiz de direito da vara, vara civil da comarca de, precisa ter isso bem detalhado. Lógico que hoje em dia mudou-se esse excelentíssimo, então agora já se nomeia como excelentíssimo juiz de direito, não precisa senhor, doutor, mas em alguns casos a gente se utiliza, ainda não virou uma regra 100%. Então, o básico, excelentíssimo senhor doutor de direito da vara, você vai dizer qual é a vara civil da comarca de e vai dizer qual é o tipo da comarca. Então, por exemplo, eu estou no Paraná, em Curitiba. Então, na comarca de Curitiba, na comarca, né? Então, vai precisar colocar ali o nome da cidade para referenciar também no endereçamento. O outro requisito bem necessário é a qualificação das partes, né? O básico também. Nessa parte, então, a gente vai apresentar quem são os personagens dessa história. Então, o autor, o réu, precisa ter o nome completo, o CPF ou CNPJ, então depende ali qual é a necessidade do processo, pessoa física, pessoa jurídica. Estado civil, a profissão, o endereço,
E até se tiver um e-mail ali também, um telefone, para que seja em algum momento, se necessário, enviado algum documento ou citação. Então, precisa estar com esses dados bem completos, com o máximo de assertividade, principalmente o endereço, principalmente o nome e o CPF. É, e se tiver, e se tiver, e se não tiver todos esses dados, né? Eu tô confundindo aqui, mas se não tiver nenhum ou se tiver algum desses dados faltando. Ali no parágrafo 1º do artigo 319, resolve. O juiz pode buscar essas informações, desde que haja elementos suficientes para citar a parte. Então, é um básico onde a gente consegue entender que pode não haver algum, por exemplo, telefone, não pode ser que não tenha ali na qualificação das partes, mas em algum momento o juiz vai solicitar. Então, ele vai solicitar até para fazer a continuidade do processo. Então, tem aquela citação que é enviada inicialmente por endereço do qual está escrito na petição inicial, mas se em algum momento essa pessoa, né, não conseguir ser citada, aí a gente pode fazer a solicitação via WhatsApp, desde que isso homologado em processo, com o telefone ali da parte. Seguimos então ali para os requisitos. O terceiro requisito é o principal também, porque é onde se diz, é onde está o coração ali do processo, né? Que é o fatos e fundamentos jurídicos, tá? São separados, informações separadas, aqui eu vou trazer um pouco mais resumido, só que o fatos é tudo onde o autor vai contar a história do que aconteceu ali durante o que aconteceu ali para que abre esse processo, não? Então, os fatos é o ocorrido durante a, o acontecido que gerou esse processo, no caso, né? Então, é o acontecido que gerou esse processo. E, logicamente, com todas as necessidades de provas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E os fundamentos, então, é em qual base isso está se ofendendo. Então, se mais pra frente vou dar exemplos também, né? Mas eu estou contando uma historinha e isso está ofendendo algum tipo de legislação, algum tipo de segurança jurídica. Então, quais são esses fundamentos para que eu possa colocar a minha causa? Então, os fundamentos ele anda muito com os fatos, mas ele na petição inicial o principal fator é contar, avaliar separado, tá? Então, como se diz, né? Aconteceu isso e por causa disso a lei me garante tal direito. Então, resumidamente, os fatos e fundamentos são isso. Bom, o pedido com as suas especificações. Então, o principal requisito também seria dos pedidos, né? Então, o que você vai pedir e quais são as suas especificações? Que seria, o pedido precisa ser claro, determinado, pode ser o principal, também as suas subsidiárias, ou seja, uma opção alternativa caso a primeira não aceita. Então, ali você vai colocar dos pedidos que você gostaria para esse processo. Então, eu estou abrindo meu processo, coloquei ali o meu endereçamento, coloquei os dados do autor e réu, coloquei os fatos acontecidos com a base jurídica, que são os fundamentos, e agora eu vou colocar o que eu quero com esse processo, os pedidos. Valor da causa. O valor da causa é muito importante e não pode ser aleatório. Tá? Então, ele influencia em causas práticas, como o cálculo das custas, até qual vara será competente, tá? Então, no CPC traz critérios, nos artigos 291 ao artigo 293, para definir esse valor. Então, os valores, pode ser que alguns deles, no caso, a gente não consiga definir 100% qual é, porque precisa de alguma análise, precisa de algum tipo de cálculo específico, mas no decorrer do processo isso precisa sempre ser atualizado e ser informado ao juízo. Mas inicialmente ele precisa ser um valor que seja mais próximo da realidade, tá? Não pode ser um valor aleatório. Das provas, um dos principais, né, que é onde garante os meus pedidos, que garante que de fato aquele processo que eu estou abrindo é concreto e que traga confiança do juízo, né? Então, as provas o autor já deve indicar logo no início, na petição inicial, o que ele pretende produzir. Não necessariamente que ele precisa trazer, mas ele precisa produzir. Então, documentos, testemunhas, perícias, gravações, vídeos, tudo aquilo que ele pode convencer o juiz de acreditar no que ele está pedindo, né? No que ele contou de fatos.
Então, ele precisa solicitar ter isso em documento, né, que ele quer a produção de provas. E essa produção de provas, ele vai fazer a coleta dessas provas, ele vai investigar e vai, em algum momento, anexar isso também ao processo. E, por último, mais importante também para o meio ali do processo, que é a audiência de conciliação e mediação. Então, nesse caso, o autor precisa dizer se ele quer participar de uma audiência de conciliação ou mediação. É uma chance, né, de resolver esse conflito amigável, sem precisar de uma sentença. Então, essa audiência de conciliação e mediação, ela serve realmente para entrar em um acordo entre as partes, sem a necessidade de ter um processo delongado, sem ter a necessidade de um juiz ali responder ou tentar apaziguar e tomar uma decisão ali justa para as partes. Bom, isso é o que diz o nosso código, no nosso Código de Processo Civil, ali no artigo 319. A gente esmiuçou só um pouquinho desses requisitos, que é a construção, né, o modelinho da nossa petição inicial e como funciona ali para cada uma dos tópicozinhos, né? Agora a gente vai entrar no artigo 320, vamos detalhar um pouquinho mais sobre ele também. Bom, o artigo 320, ele traz um outro ponto essencial, os documentos indispensáveis para o processo, né? Então, não basta a gente só contar a história e pedir ali, fazer os pedidos e, enfim, desenhar uma petição linda e maravilhosa. É preciso também a gente trazer as provas básicas que sustentam essa ação, né? Então, por exemplo, se eu quero cobrar uma dívida, se eu quero cobrar uma dívida, eu preciso anexar os contratos, a nota, as promissórias, os boletos, os recibos. Eu preciso ter esses dados para que eu cobre essa dívida, né? Eu falei recibo, mas logicamente que eu estou cobrando. Então, se eu estou cobrando, eu não tenho esse recibo. Então, eu preciso que a outra parte, no caso, vai apresentar esses recibos, esses comprovantes de pagamento. Então, nesse inicial, quando eu estou fazendo uma cobrança de dívida, eu preciso anexar a nota e o boleto, ou o boleto, a promissória que eu estou fazendo essa solicitação. Fiz só uma correção aqui. Se eu entro então com uma ação de alimentos, né, de família, eu preciso da certidão de nascimento do filho para que eu comprove que ele é o pai, ele é a mãe dessa criança. Onde eu vou solicitar, de fato, ali a pensão alimentícia, né, por exemplo. Se eu vou pedir, então, um uso capião, eu preciso juntar os documentos que mostrem a posse dessa propriedade, desse local, né? Como diz conta de luz, conta de água, declaração dos vizinhos, principalmente, que vai relatar o tempo que eu moro naquela residência, que vai relatar o período em que eu estive por lá. Bom, sem esses documentos, então, a ação fica sem fundamento e posso tentar até, como diz ali, um bolo sem farinha, né? Porque eu vou iniciar um processo, eu vou fazer minha petição linda e maravilhosa, mas eu não vou ter como provar essa solicitação que eu estou fazendo. Por isso que ali no artigo 320, ele traz pra gente quais são os documentos indispensáveis para um processo, tá? E o que acontece, então, se faltar esses documentos, né? Agora, você pode estar se perguntando, e se eu esquecer desses requisitos? E se eu esquecer os requisitos, o processo acaba ali? Ou melhor, se eu pular algum desses requisitos, se eu não tiver os documentos necessários, como fica? Então, o CPC, ele é democrático, o artigo 321 diz que o juízo deve dar a chance do autor emendar a inicial. Então, tem uma possibilidade de correção nessa inicial, né? Então, só se a parte não corrigir dentro desse prazo, é que o juiz vai indeferir a petição inicial. Como prevê lá no artigo 330, nesse caso o processo ali nem começa se eu perder meu prazo, então o juiz deu um prazo para que eu fizesse a minha correção, conforme o artigo 321, e eu perdi esse prazo de eu fazer a minha correção, a minha emenda inicial. Automaticamente, então, o juiz vai indeferir essa petição inicial, né, como prevê ali no artigo 330. Isso, então, mostra que a lei, ela se preocupa em garantir, né, essa justiça, mas também ela exige uma organização e, obviamente, uma clareza daquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa seguir ali conforme os processos,
dentro dos prazos, bem certinho. A gente precisa construir um processo, uma petição inicial bem robusta e bem completa, né? Com começo, meio e fim, como dizem. Bom, exemplos práticos aqui, que como a gente falou durante o processo, que eu ia citar para vocês, para a gente conseguir trabalhar um pouco mais nessa petição inicial. O que é uma petição inicial completa, o que a gente precisa. Então, agora a gente vai falar sobre uma ação de alimentos, né? Então, uma mãe entra com um pedido de pensão alimentícia para o filho, e o que ela vai precisar? Qual o tipo da vara que ela vai citar nessa petição inicial? É a vara da família. Quem são ou qual é as qualificações? A mãe e o pai. Vai ter a descrição da mãe completa, vai ter a descrição do pai completo. E os fatos? Então, o pai não ajudou, o pai não ajuda, não ajuda financeiramente a criança. Então, ele vai descrever ali quais são, o que o pai não ajuda, quais são as despesas, o que é necessário, né? Então, qual é o motivo de fato da solicitação de pensão alimentícia. Mas o mais básico é, o pai não ajuda financeiramente ali, e, enfim, os fundamentos. Então, lá no artigo 1694 do Código Civil fala sobre essa parte de alimentos. Qual é o pedido? Então, a fixação de pensão em 30% do salário, que é o que está em lei. Então, eu estou pedindo o mínimo do salário correspondente ali à base salarial. Valor da causa, então a soma de 12 meses de pensão pedido, né? Porque eu estou fazendo ali já um cálculo futuro também pedindo a pensão alimentícia, e as provas são os contra-cheques, certidão da criança, aquilo que a gente já comentou ali anteriormente. E o que é o documento indispensável que a gente comentou? A certidão de nascimento da criança, né? Que é o básico ali onde a gente diz que de fato a criança ela existe e ela precisa de uma ajuda financeira também. Bom, seguindo aqui, vou falar de um outro exemplinho que eu acho que é bem importante, que é o que a gente citou anteriormente, mas para deixar um pouco mais claro, né? Porque não adianta a gente colocar por alto e não especificar no detalhe. Ação de cobrança. Então, qual o tipo de vara que eu busco na ação de cobrança? É a vara civil, a qualificação, o lojista e o cliente, né? O que comprou e o que vendeu. Os fatos, o cliente comprou e não pagou, básico de tudo, mas explicando o contexto que ele comprou, que ele não pagou, qual era o valor, bem detalhado isso também. Fundamento, onde que isso está no jurídico, né? Onde que está dentro do Código Civil. Então, ali no artigo 389 fala dessa ação de cobrança. O pedido, qual é o pagamento da dívida, né? Então, o pedido que eu quero é que ele me pague essa dívida, com ou sem juros, que daí isso também vai ser calculado durante o processo. O valor da causa, então você vai colocar esse valor, então no pedido você vai colocar, eu quero que ele me pague. No valor da causa você vai colocar qual é o valor que eu quero que ele me pague, né? O que ele comprou, qual é o valor da correção de juros, tudo bem certinho. E o documento indispensável é a nota fiscal gerada, é a nota promissória, é o próprio boleto em que ele não fez o pagamento. Então, são esses documentos gerados no CPF que comprova que foi essa pessoa que comprou. Bom, então, esses exemplos que eu citei são exemplos que diz ali sobre os requisitos na prática, né? Então, qual é a base? Por que eu preciso desses requisitos, né? Que é para onde desenha ali todo o processo, né? Então, diz tudo sobre o processo em uma maneira mais resumida. Bom, vale a gente pensar o porquê tantos desses requisitos. Como a gente falou, existem muitos requisitos. E por que desses requisitos? Eles servem para garantir a segurança jurídica. Então, o réu precisa entender claramente do que ele está sendo acusado ou cobrado, e o juiz precisa ter um ponto de partida bem definido para julgar essa situação, né? Então, como que ele vai julgar se ele não sabe do que está acontecendo? Então, sem uma petição bem detalhada, isso pode ofender também a interpretação do juiz. Outra coisa é que o pedido inicial também pode ser... a petição inicial também pode ajudar a evitar abusos, como ações com fundamentações ou pedidos confusos que poderiam atrapalhar o processo. Então, a gente pode dizer que os artigos 319 e 320 do CPC é a fundamentação de uma casa, né? É a fundação de uma casa, né? Então, se não estiverem bem feitas, tudo pode desabar depois. Então, é a base dessa construção. Você precisa ter uma fundação bem concreta, com exemplos, com todos os requisitos bem mas bem montados, para que essa fundação da casa se construa ali de uma maneira segura. Então, chegando aqui ao fim de toda a parte em que eu expliquei, no finalzinho a gente vai falar um pouco vou colocar algumas perguntinhas que eu até anotei aqui, que é muito comum as pessoas fazerem, mas que a gente falou desde o início aqui do podcast.
Bom, então a gente falou sobre a importância da petição inicial, vimos todos os requisitos do artigo 319, entendemos o papel ali do documento do artigo 320, o que é os documentos indispensáveis, refletimos também sobre o que acontece se faltar algum desses requisitos, se faltar algum desses documentos, e também alguns exemplos ali práticos sobre toda essa demanda, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que eu fui buscando na internet e eu achei que é bem interessante a gente responder, né? Um pouco para a gente poder debater e praticar isso na realidade, né? Então, a primeira pergunta que eu busquei aqui foi: o que acontece se eu não colocar todos os dados do réu na petição inicial? Que a gente respondeu lá no início do vídeo, mas só para trazer um pouco mais de redundância e aplicação do que a gente aprendeu, né? A lei diz que a petição inicial deve ter a qualificação completa das partes, mas sem faltar algumas das informações, isso não impede o processo de começar. Então, o juiz pode pedir ao autor que complete ali a petição inicial, desde que cumpra ali os prazos oficiais, né? Então, isso a gente falou um pouquinho lá no início, mas só para a gente trazer um pouco mais de redundância sobre o tema. Então, outra dúvida bem interessante: preciso sempre colocar o valor da causa? Sim, como a gente comentou, o valor da causa é obrigatório. Ele serve para calcular os custos dos processos e pode até definir qual juiz vai julgar a ação. Então, ali no Código de Processo Civil tem uma regra específica sobre calcular esses valores, né? Então, depende muito do tipo da ação. Outra perguntinha bem interessante: qual a diferença entre fatos e fundamentos? Né? A gente precisa deixar isso bem claro. Como eu comentei lá no início, existe o que é fatos e existe o que é fundamentos. Os fatos são a história, o que realmente aconteceu no processo, tá? Tudo que aconteceu não é do processo, tudo que aconteceu anteriormente ao processo, que que está dando a ideia de iniciar esse processo. Já os fundamentos jurídicos são as leis e regras que dão respaldo ao pedido, né? É como contar: o vizinho construiu um muro invadindo meu terreno. Ah, ok, isso é um fato, né? Então está lá dentro dos fatos. E depois dizer: o Código Civil garante o direito de propriedade e por isso posso pedir a retirada do muro. Então, isso é o fundamento, tá? Outra perguntinha aqui seria: o que acontece se o juiz indeferir minha petição inicial? Só para deixar isso também bem claro, tá? O processo nem começa. Então, eu abri minha petição inicial, faltou algumas informações, o juiz abriu o prazo para que eu corrigisse, né, emendasse a minha petição inicial. Eu não cumpri com esse prazo, automaticamente ali o processo nem vai começar. Então, mas o autor pode recorrer isso depois, por meio de uma apelação, tá? A audiência de conciliação ou mediação é obrigatória? Isso também é uma dúvida bem legal, mas eu até tinha anotado aqui. Para eu poder falar. Eu acho que eu acabei tirando aqui o exemplinho. Mas enfim, vou pular para a próxima pergunta que eu achei bem legal também. Preciso juntar todas as provas na petição inicial? Não preciso. Mas é importante a gente indicar isso porque as provas que eu pretendo usar, eu preciso fazer uma solicitação, né? Então, eu preciso deixar descrito ali, conforme o artigo 320, que eu quero fazer a... Meu Deus, fugiu a palavra. Eu quero fazer a... Não é construção de prova. Ai, me fugiu a palavra. Mas, enfim, eu preciso... Produção, lembrei. Eu preciso fazer a produção de provas durante o processo, né? Então, eu não preciso citar ela no início, mas eu preciso citar que eu irei fazer a produção de provas, tá bom? Então, acho que é isso. Somente ali voltando, eu vou dar uma pesquisada bem rapidinho ali sobre essa dúvida da petição inicial, da conciliação e mediação, porque eu até tinha anotado aqui se tinha um artigo, mas eu não tenho um artigo, tá? Mas, voltando aqui, a audiência de conciliação e mediação não é obrigatória, tá? O autor pode dizer na petição inicial se ele quer se ele quer participar ou não dessa conciliação, dessa mediação, tá? Mas a ideia ali no CPC é que exista isso para que não precise chegar a uma sentença, a uma necessidade de juizado, a uma necessidade de um tempo maior do processo. Então, é uma intermediação bem importante que ele faz, que ele sugere que aconteça,
como proposta mesmo de uma apaziguar uma situação. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado clara essa parte da petição inicial. Tentei tirar um pouco da formalidade, trazer um pouco mais da nossa realidade, um pouco mais de clareza e uma comunicação mais comum, né, para que a gente consiga entender. Mas eu acho que seria isso. Eu agradeço a todos, né? Um estudo básico, mas essencial para aquele que está estudando direito, aquele que está na fase de processo civil. Então é isso, viu? Obrigada, gente. Uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia para você.